Olá, boa tarde a todos. Nós estamos começando hoje a transmissão muito especial aqui, que nós temos a Carol, do De Repente Médica. Então, vocês estão vendo primeiro só a imagem aí, eu estou mostrando para vocês, a live começa agora às 3 horas, e nós vamos estar falando sobre estudar medicina na Bolívia, focando na UCEBOL. Esse banner aí de baixo mostrando o canal da Carol, que é o De Repente Médica. Você encontra ela também no Instagram, sim, e outros locais ela deve falar também. Eu sempre gosto de falar do projeto Medicina no Exterior. Eu farei parte da nova geração de médicos, com a ajuda de Deus, sem fronteiras. Realizarei o meu sonho. Eu só queria, antes da gente começar, também mostrar, esses eram os meus outros 2 canais, eram meus, mas eu já passei para outras pessoas, que foi o primeiro que eu fiz, que foi Viver e Estudar na Bolívia, o blog que ele ajuda a viver e estudar na Bolívia, né, com as informações. Aí tem até a foto minha, da minha esposa, né, nós estamos aí no canto esquerdo da tela, e o de baixo Vem para a Medicina também era nossa, agora é da Fran e do Leandro, por isso tá as fotos deles. Eu quis mostrar para vocês terem já pessoas como contatos lá na Bolívia, inclusive tem até o contato deles aí, tá ok? E eu queria pensar com vocês hoje, na live de hoje, imagine quantas pessoas você poderá salvar realizando o sonho, né? Eu fui colocar o sonho, o corretor deu o Senhor. O sonho de ser médico. Quantas pessoas você poderá salvar? Então, pensa nisso aí, deixa isso aí no seu coração também. Tá ok? Nós vamos, então, agora já entrar ao vivo aqui com a Carol. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Agora eu acho que já estamos no ar, Carol. Sim, é com você agora, Carol, também. Gostaria que a Carol se apresentasse, falasse um pouquinho dela, né, da idade dela, só primeiramente essa parte, tá bom, Carol? Fique à vontade. Falando sobre Carol, né, eu quero agradecer primeiro essa oportunidade que o Dr. Anderson está me concedendo, né, e falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Caroline Bispo, né, eu tenho 29 anos, completei agora no iníciozinho. 29? Achei que era 18, 19. Já passei, tem muito tempo que eu passei deles. A cara de mais nova, que legal. Tenho 29 anos e hoje eu sou enfermeira. Minha profissão, já tenho uma profissão, sou enfermeira, agora em dezembro, desculpa a palavra errada, em dezembro eu completo 6 anos de formada, né? E eu também moro no estado da Bahia. A gente percebe um pouco desse sotaque aí, né? Meio sotaque. Né? Você sabe que o mineiro, ele tem muito assim, ele gosta muito da Bahia e do Espírito Santo por causa das praias, né? A minha esposa mesmo, ela é Teófilo Otoni, ela sempre fala que ela é meio baiana, que ela tá ali na esquina já, né? Quase na fronteira entre Minas Gerais e Bahia, né? E Bahia. A Bahia é linda, né? Sou suspeita de falar, mas a Bahia é muito bonita, é muito rica. Com certeza. Nós tivemos vários colegas daí, né, da Bahia, e a Bahia é fantástica. E a Bahia, realmente, não de todos os santos, no sentido de fala, mas de todas as pessoas amadas e queridas que nós temos aí, né? É um estado fantástico. E Salvador, ainda quero conhecer Salvador. Eu só fui só em Porto Seguro e nas cidades que a gente vai aí seguindo, né? Você está convocado a vir a Salvador e conhecer um pedacinho do paraíso, né? E eu vou te recomendar desde já conhecer Morro de São Paulo. Você vai amar. Obrigado, aceito o convite. Já vou falar com minha esposa. Tem que conhecer esse local que a Carol falou aí pra gente. Já tô te indicando um pedacinho do paraíso aqui da Bahia. Isso aí. Então, Carol, você falou que você já está começando já a estudar medicina na UCEBOL, você já começou no primeiro semestre. Como que está sendo? Tá uma correria grande, mas eu estou muito grata, né, a Deus também, né? Um pouco triste por causa da pandemia, né? Mas a pandemia facilitou um pouquinho esse processo. Como eu falei para vocês, eu sou enfermeira, né? E trabalho aqui no meu município, né? Meu município é uma cidadezinha bem pequenininha que é interior de Salvador. A cidade que eu moro chama Conceição da Feira.
Então, eu trabalho eu trabalho na vigilância epidemiológica, né? Sou enfermeira da vigilância epidemiológica atualmente. Porém, já trabalhei durante 4 anos na atenção básica, né? Fui enfermeira de PSF por muito tempo. E hoje eu atuo na gestão, nessa parte de epidemiologia, dos agravos, né? Eu vi que você falou nos outros vídeos que trabalhou muito falando sobre dengue, né? Então, eu trabalho em todos esses agravos, dengue, AIDS, entre outros. E hoje, atualmente, o enfoque maior da vigilância está sendo o Covid-19, né? Então, eu já pesquisava há muito tempo estudar na Bolívia, né? Ser médica é um sonho, né? Hoje em dia, ser médica é sonho mesmo. Então, já tinha plantado esse sonho dentro do meu coração. Formei em enfermagem, mas já tinha esse plano, né? No finalzinho da enfermagem, eu conheci alguns amigos que já faziam medicina na Bolívia, hoje são formados, são médicos, e eu fiquei com esse sonho, plantei e guardei, né? Formei em 2014, comecei logo a trabalhar, e uma professora minha, hoje formou, já está formada e tudo, vai fazer o revalida agora, ela começou a estudar lá na Bolívia. Então, ela sempre falava coisas boas para mim. Olha, Carol, um dia você vai estar aqui. Ela me explicava, né? Ela foi também uma grande incentivadora para mim. E ela plantou, me ajudou a regar essa semente que eu tinha plantado, né? Então, comecei a trabalhar, juntei dinheiro, né? E quando foi ano passado, e ao longo desses anos, eu sempre assisti a vida no YouTube, né? O YouTube foi uma porta aberta para eu ganhar muito conhecimento, inclusive os seus vídeos. Então, ajudou bastante. Eu pesquisava em relação a valores, locais, faculdades, tanto em Santa Cruz como Cochabamba, entre outros, né? Eu pesquisava muito. Eu tenho uma pasta só aqui no YouTube, só de vídeos que eu guardava para eu assistir depois. E quando foi no ano passado, eu tive a decisão, falei, eu vou estudar medicina em 2021. Vou trabalhar esse ano de 2020, isso foi em dezembro de 2019. Vou trabalhar em 2020, porque em 2021 eu vou largar tudo, vou embora. Iniciou o ano com a pandemia, né, do Covid-19, e eu já fiquei um pouco mais triste. Falei, talvez vou ter que demorar mais um ano trabalhando para eu poder ir para a Bolívia. Já tinha até deixado mais um pouco de lado estudar em 2021, porque eu achei que essa pandemia ia se alastrar por muito tempo. Um amigo daqui, de uma cidade próxima daqui, ele foi esse início desse ano, né? O Covid-19 ainda não tinha se expandido tanto, né? Você só ouvia falar na China e tudo, porém, em alguns países ainda não tinha se falado. Então, ele foi para a Bolívia e ele decidiu estudar na UCEBOL, né? E ele sempre me falava, olha, Carol, aqui na UCEBOL é assim, ele ficou até ele ser repatriado, né? Quando o Covid-19 atingindo e tudo. E ele continuou fazendo online aqui no Brasil. Então, ele sempre falava comigo, eu estou fazendo online e tal. E eu sempre indagava, perguntava a ele muitas coisas, né? Às vezes era até chato ficar perguntando várias coisas, mas é mais curiosidade mesmo. E eu sou bem ansiosa. Aí, quando foi agora, ele terminou o primeiro semestre, quando foi agora no segundo semestre, as aulas iam começar em agosto na UCEBOL. Ele, Carol, a aula ia começar na segunda-feira, hoje é domingo, amanhã é segunda. Aí ele, no domingo de tarde, umas 6 horas da tarde, ele me liga, Carol, eu estava aqui pensando, por que você não começa agora esse semestre online? O mundo todo está online. Aí eu falei, verdade, é uma possibilidade. Ele, não, faça sua matrícula e vamos começar. Todo mundo vai se ajudar aqui. Vamos ajudar a você realizar seu sonho. Então, foi aí que eu corri atrás dos documentos, né?
Aí eu fui, mandei mensagem para o setor responsável da UCEBOL, uma pessoa que trabalhava no setor da secretaria me auxiliou, né? Me ajudou muito e assim eu fiz minha matrícula, né? Muito, Você fez muito tudo rápido, online, conseguiu fazer tudo online. tudo online, tipo, maravilha, né? Ah, eu fico E, tipo, feliz com isso. um pouco, assim, meu Deus, vai dar certo? Por trabalhar 40 horas semanais, né? Eu coloquei na mão de Deus e falei: se for da sua vontade, as coisas vão se encaixar, né? Tive uma dificuldadezinha com o meu histórico escolar, né? Do ensino fundamental, mas Deus foi provendo, eu fui me organizando e eu consegui fazer essa matrícula. A primeira Uhum. semana não consegui assistir aula direito porque eu estava nesse processo de fazer matrícula, então atrapalhou um pouco. Porém, consegui fazer a sonhada matrícula. E quando eu terminei de fazer a É, matrícula, consegui. De repente, eu vou ser médica, né? Por isso que meu Instagram eu coloquei de repente médica. Que você tinha planejado para o ano que vem e o Covid foi acabou adiantando a realização desse sonho, né? isso. Foi dessa forma que eu consegui fazer minha matrícula. Uhum. Eu te cortei assim, mas uma coisa assim. E como você tem sentido? Você que já estudou, você não é uma pessoa que está começando do zero. Essa é uma diferença muito grande, até que a gente via entre colegas também. Porque, igual a Carol tem 19 anos, eu tive colega mais nova que a gente tinha, era 29. 16 anos. Ela chamava Carol também. E era a nossa mascote, a gente brincava com ela. Porque ela era mais nova de todos os grupos que a gente participava. Ela é brasileira, né? Sempre ela era mais nova, até mais nova que os bolivianos. Os bolivianos eram 17, 18 anos de idade, né? Então era muito interessante isso. E no seu caso, você já tem uma formação. Então, para você, muito conteúdo, eu tenho certeza que até se torna até repetitivo. Por exemplo, anatomia, ainda mais suporte básico de vida, né? Primeiros socorros, essas coisas assim, porque você já viu isso. Embriologia, né? E você ainda tem em Sim. prática. Como que está sendo isso aí? Ah, tem outra coisa. Mais duas coisas eu quero acrescentar nisso aí. Lembrando que, graças a Deus, como você já é enfermeira, você já conhece a linguagem médica. Só que Sim. agora você está conhecendo a linguagem médica, mas conhecendo a linguagem médica no espanhol e aprendendo também o espanhol junto. Como que está sendo isso? Um desafio, né, que eu estou superando, porque assim como eu te falei, na primeira semana e na segunda semana eu quase entro em desespero mesmo, sabe? Esse meu amigo, quando eu te falando, que me ajudou a fazer a matrícula e tal, que me ajudou bastante, ele só falava assim comigo, vai dar certo. E eu assim, irritadíssima, falei, meu Deus, que a gente tem uma plataforma, né? Plataforma Team, Aham. Microsoft Team, que os professores, que os doutores dão aula para a gente. Então, essa primeira semana eu me confundia nas aulas, nas salas, porque tinha aula prática, tinha aula teórica, eu não sei nada em espanhol, eu estudei espanhol no Aham. ensino médio há muitos anos atrás, né? Tipo assim, eu tenho cara de nova, mas nem tanto. Eu Aham. fiz no meu ensino médio que eu dei aula de espanhol e hoje eu falo, eu conversando com meus amigos que estudou comigo no ensino médio, eu falei, eu deveria ter valorizado mais minha professora, porque hoje em dia eu estou precisando do espanhol, né? A Mas hora para assim, falar um pouco mais é mais difícil, não é? muito, muito, muito difícil. Aí eu estou superando as dificuldades, tipo assim, do espanhol. Eu entendo muito bem o espanhol, tenho dificuldade na fala e na escrita ainda, né? Porque Aham. está sendo tudo muito novo. A gente tem a plataforma Team, Microsoft Team, que ajuda a gente, os doutores dão aula nessa plataforma para a gente. Como eu trabalho, eu levo meu celular, meu fone, que são meus melhores amigos hoje em dia, né? Sim. É meu celular e meu fone. Tipo, eu assisto as aulas, né? Eu vou anotando as coisas que eu não compreendo em espanhol. Eu vou para o Google mesmo, vou para o tradutor, né? E assim eu estou vencendo. Na segunda, terceira semana, na segunda semana,
eu olhei a turma grande, né? Minha turma tem muito boliviano, menos brasileiro pelo fato dessa distância, né? Porque se fosse Aham. presencial, talvez teria mais brasileiros, né? Sim. Então, minha turma tem uma quantidade, tem até uma quantidade boa de brasileiros, né? Então, eu decidi criar um grupo só de brasileiro. Eu falei, eu não vou ficar nesse barco sozinha, e vou criar um grupo no WhatsApp de brasileiro. Eu conversei com a. Eu assistindo uma aula, eu fui lá nos nomezinhos que eu achava que era brasileiro, todo mundo assim, não, isso daqui é brasileira, essa pessoa é brasileira. Então eu fui, conversei com uma amiga também, né, que eu chamei, olá, tudo bem? Você é brasileira? Ah, também sou brasileira e tal. Vamos criar um grupo só de brasileiros? E Aham. aí a gente criou um grupo de brasileiros no WhatsApp. Então aí foi uma porta aberta para um ajudar o outro, Sim. entendeu? Quando a aula, porque assim, nossas aulas teóricas e tem as aulas Aham. práticas. As aulas teóricas é com a classe toda e as práticas são grupos diferentes. E os horários, porque assim, a Bolívia é 1 hora a menos do que aqui, né? Pelo menos na minha cidade. É, então eu confundi os horários, pegava os horários, aí assim, é, minhas dúvidas eu fui tirando no grupo. Gente, e aí? Tipo assim, segunda-feira, de 7 da manhã até as 8h30 era a prática do grupo A1. Depois dessa prática, tem a aula de realidade nacional. Então, assim, eu não era desse grupo. Então, era da tarde, Aham. então ficava confusa. Então, o grupo dos brasileiros me ajudou, né? Então, a gente foi se organizando. Quem conhecia mais brasileiro desse semestre, desse primeiro semestre, foi colocando os brasileiros, fomos tirando dúvida. Então, assim, a gente está conseguindo vencer essa dificuldade do espanhol, né? Então, isso ajudou bastante. Então, hoje em dia, a gente já criou um vínculo, né, com esse grupo. Todo Aham. mundo se ajuda. Na hora dos perrengues, a gente um vai ligando para o outro. E assim, já passamos pela primeira fase das parciais, né? A primeira Já? parcial, Olha. sim. Já passamos pela primeira fase. Já apresentamos uma feira de ciência virtual, né? Uhum. Então, graças a Deus, estamos bem, estamos passando por toda a dificuldade do espanhol, porque muita gente tem preconceito, né? Tanto por fazer medicina na Bolívia, é, e também medo por causa do espanhol, não sei nada de espanhol. Gente, para quem tem um sonho, vocês nada pode te impedir. Aham. A língua mãe não vai te impedir. Só basta você ter vontade e coragem de você correr atrás do seu sonho. Então, eu falo para todas as pessoas no meu trabalho, né? Hoje que as pessoas, eu quero conquistar isso. Se você tem um sonho, corra atrás. Então, não ligue para as pessoas que vão te falar. Sempre vai ter uma pessoa, não vai dar certo. A medicina Aham. do Brasil é diferente da Bolívia, mas o corpo humano do Brasil é o mesmo da Bolívia, as doenças são Aham. iguais, entendeu? Isso é o que eu Olha, sempre falo. eu queria te fazer uma pergunta que o Eric está fazendo aí agora. Olha, uma pergunta para Carol. Ela tendo a formação em enfermagem, o que ela acha do nível dos professores doutores? Ela acha que eles são capacitados? Essa pergunta que sempre me fizeram. Eu vou deixar para você, que você está começando agora. Eric, vou te falar, para mim eles são excelentes, entendeu? São excelentes doutores, são dotados de conhecimento, até demais, entendeu? E eu não estou achando nenhuma diferença dos meus professores como enfermagem que eu tive. Meu professor de enfermagem, ele é, ele é até hoje médico, né? Então, ele era muito inteligente. É tanto que ele, aqui na Bahia, ele é bem conhecido porque ele é um médico cirurgião plástico, entendeu? E o Aham. meu doutor de anatomia é a mesma coisa. Ele dá o conteúdo certinho e tudo. Não tenho o que reclamar, né? A gente sabe que muita gente vai falar que não, mas a faculdade depende do aluno e não do professor, né? Porque o professor está lá para passar
uma parte do conhecimento, mas quem tem que buscar o restante é o aluno. É interessante você falar isso aí, Carol, que eu sempre observei, até nos outros vídeos, já falei isso até na outra live, mostrando sobre a formação dos professores bolivianos. É exigência do Ministério da Educação que o professor, no mínimo, ele tenha uma pós-graduação em educação superior e pelo menos 2 anos de prática clínica e que ele esteja trabalhando. Ou então, ele tem que ter pelo menos 5 anos de formação, se às vezes ele não tem a pós-graduação, mas normalmente sempre todas as faculdades pedem a pós-graduação, e às vezes se ela contrata um professor que não tem a pós-graduação, é alguém que já tem 5 anos de experiência, mas ele é especialista, por exemplo, um otorrino, um cardiologista, e isso é lei, entendeu? Isso não é uma coisa que a faculdade faz como ela quer, não, ela não pode fazer como ela quer, é lei boliviana. Inclusive, os professores também precisam de ter mestrado e doutorado, igual no Brasil. Você tem que ter um número X de doutores, né, e mestres também, entendeu? Além de especialistas. Então, às vezes as pessoas acham que é Bolívia, né, tudo bagunçado. Não é bagunçado, não. Eu consegui lecionar lá porque eu tenho mais de um mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho vários outros cursos de pós-graduação e de graduação também, além da medicina, e por isso tive a oportunidade de lecionar. Mas não é qualquer pessoa que consegue lecionar lá, não. E é bem assim, puxado, né, Carol? É bem puxado. Os livros que você está usando são os mesmos que você usava no Brasil? São americanos, não são? São americanos, são livros americanos, né? Que os professores deixam de referência para a gente, né? Então, eu não vejo nenhuma diferença. São, como eu falei para você, são dotados mesmo de inteligência, tem eles cumprem a exigência do Ministério da Educação da Bolívia, né? Então, eu não tenho até o momento o que reclamar sobre os meus doutores, entendeu? É a questão mesmo de eu estudar, E muita gente tem esse preconceito, tem uma forma errônea de pensar, que achar que a Bolívia é bagunça, achar que está estudando na Bolívia que as coisas são fáceis. Tem dia que eu chego do meu trabalho, eu sento aqui na cadeira e amanheço o dia estudando. Então não é fácil, né? Não é fácil. Levanta um pouco, senão vai ficar com o bumbum quadrado, viu? O meu já ficou, de tanto ficar sentado. Mas, assim, as pessoas que estão de fora, quando vê você formado, né? Pensa, não foi fácil estar na Bolívia. Mas só nós que estamos estudando, que já estudou, sabe quais as dificuldades, sabe que não é fácil, sabe que se você não sentar e estudar, você não vai conseguir o objetivo, entendeu? A pontuação para você passar para cada matéria, 51 pontos, e você sabe que não é fácil, entendeu? Você fazer uma prova valendo 25, outra prova valendo 25, outra prova final valendo 35, tem as atividades, tem doutores que passam as atividades. Então, isso não é fácil, você sentar, você entender, entendeu? Eu sempre estou falando com meus amigos, gente, não é fácil, as coisas não é brincadeira. E uma coisa que você falou aqui, olha, tem duas coisas na verdade, né? Mas tem uma coisa que eu queria frisar bastante aqui, quando você falou, é que vocês montaram um grupo de WhatsApp, né? Isso é uma coisa até natural, isso se chama movimento migratório, né? Nessa busca do movimento migratório, e vocês agora estão experienciando uma forma bem diferente, que é um movimento migratório virtual ainda. Porque eu experimentei, né, o movimento migratório mais presencial. Vocês estão experimentando virtual, que é muito mais difícil até, muitas vezes, de criar vínculo. Mas a geração de hoje, e todos agora acabam tendo que entrar nessa situação, né? Porque a gente tem a tendência de buscar pelo semelhante, pelo que é comum a nós, né? Um grupo de pessoas. E como você falou, já criou até o vínculo no WhatsApp, né? E é interessante também vocês criarem a sugestão, um grupo incluindo os bolivianos, porque vocês vão aprender até mais rápido o espanhol e vão se ajudar também, entendeu? Porque tem algumas expressões que às vezes a gente não acha até tradução, entendeu? E porque o espanhol tem várias, como que eu vou falar assim? Igual o inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês britânico, do inglês australiano, né? Então essas diferenças também existem no espanhol, né?
E uma coisa que a gente, quando a gente fez esse grupo, a gente não descartou os bolivianos, a gente fez essa questão do grupo por questão de ajuda naquele momento, né? É Aham, tanto que a gente faz o trabalho com o boliviano. Porque se deixar, sim, a tendência da gente é se achegar um pouco mais com os brasileiros. Mas assim, eu falo com meus amigos também que a gente vai ter que ter amigo boliviano. Então, os sim, bolivianos vão estar no território deles. Então, não tem como não ser amigo deles. Então, temos planos de se ter amigos bolivianos, né? Então, aham. a gente vai dominar o espanhol com E vai muita falar dificuldade. muito. Vamos hablar muito. Agora, uma outra coisa que você falou, para quem ainda nunca fez faculdade, eles têm essa visão, que eu também tinha muito isso, e para mim isso desde a minha primeira faculdade já caiu por terra, que foi de teologia. É que falando assim, ah, a faculdade é boa, a faculdade é ruim. Para mim existe o seguinte, se a faculdade existe, sendo aqui no Brasil ou na Bolívia, ela cumpriu os requisitos mínimos que o Ministério da Educação exige. No caso da Bolívia, e quando entra na medicina, assim como no Brasil, o rigor ele é 5 vezes maior, não só a medicina, mas a área da saúde, enfermagem, odontologia, né, farmácia. O rigor ele é 5 vezes maior do que qualquer outra carreira, porque além do Ministério da Educação, você ainda tem o Ministério da Saúde em cima, vendo se está tudo correto, entendeu? Então tem esse detalhe. E realmente, o aluno, se ele não estudar, eu fui professor e sou professor também na Unilogos, que é a Universidade Americana, que ela é online. Até aproveitando aqui, abrindo, que você está falando que está fazendo online, né? Eu, desde quando eu fiz medicina, eu sempre falei, por mim, 70% eu estudava só em casa. Porque a maioria das matérias você tem que ler, ler e ler. Eu não coloquei nenhum livro aqui hoje de novo, mas os livros são assim, ó, né? Os livros são de 300, 500 mil páginas, né? Sim, Não é sim. verdade? Isso, verdade. Então, Verdade. assim, a situação não é muito fácil, como às vezes as pessoas acham, né? Ah, não, Bolívia é fácil. Gente, não cai nessa artimanha, não, porque não é fácil. Medicina não é fácil. Mas se a pessoa tem um sonho, como você falou, ela vai. Eu quero compartilhar a tela aqui novamente para a gente poder dar seguimento e até para você ir falando, eu vou estar mostrando algumas coisas da UCBOL e para a gente poder ir conversando aqui também, entendeu? Deixa eu ver se vai dar para poder aparecer direitinho. Já deve estar aparecendo aí na tela. Tá aparecendo. Então, eu corrigi aqui o que eu tinha escrito, né? Imagine quantas pessoas você poderá salvar realizando o sonho de ser médico ou médica, né? Aqui, de novo, eu estou sempre colocando esse, mostrando da medicina na Bolívia. E o amor pela medicina, né, Carol? Você falou, eu fiz enfermagem, mas o meu sonho era de ser médico. Eu até quero falar assim, o que você acha, por exemplo, de uma pessoa que muitas vezes ela começa uma carreira e depois ela acaba mudando para outra? Você acha que essa pessoa ela é indecisa ou o que é que acontece com ela? Eu estou te perguntando, te jogando na fogueira. É. Não é questão de ser indecisa, entendeu? Com a Aham, enfermagem, você consegue ajudar muita gente. Eu amo minha profissão, entendeu? Amo aham, muito minha profissão. Então, quando eu decidi fazer enfermagem, um anjo, né? Uma pessoa que me ajudou muito. Hoje ela está descansando, esperando a volta do Senhor. E ela me ajudou, e ela sempre me falou, Carol, você tem um dom de cuidar. aham, Você vai ser enfermeira. E eu passei pela essa parte da enfermagem, eu sei o quanto minha profissão ela é valorosa para as pessoas. Cuidar de alguém não é fácil. Dar amor a uma pessoa que está precisando não é fácil, né? Então, a enfermagem é muito bonita, muito linda, é uma aham, profissão muito gratificante. E nessa transição que eu estou fazendo, não é uma questão de indecisão, é uma questão que, como eu, sendo médica, posso ajudar muito mais pessoas, entendeu? E a gente poderia entrar em outras coisas, a questão de aham. mercado, hoje em dia, né? Então, eu poderia relatar várias coisas aqui, mas, assim, não é questão de indecisão. A minha escolha é questão mesmo de poder ajudar mais gente e ter
uma facilidade para trabalho, né? Porque eu acho que com a medicina dá essa possibilidade de você ter um leque mais amplo de trabalho. Mas, assim, eu amo minha profissão, ser enfermeira. Eu vou ser enfermeira por resto da vida. Aham. É interessante você falar isso, porque eu comecei medicina a partir da psicologia. Eu estava estudando psicologia. Eu, pela graça de Deus, eu passei em primeiro lugar no vestibular lá da minha cidade. Eu sempre falo, quando eu fiz vestibular, parecia que eu estava na igreja, louvando a Deus. Senti tanta presença de Deus que eu tinha 4 horas para fazer a prova, eu fiz ela em 40 minutos. Entendeu? Aí fiquei lá enrolando um tempo, relendo tudo de novo, até passar o cartão de resposta. Mas eu fiz bem rápido a prova. E assim, e durante o curso em si, eu vi até na aula de neuroanatomia que como que a medicina era muito mais ampla no sentido de alcance do que a psicologia. Não que a psicologia não tenha seu valor, tanto que eu tenho mestrado em psicologia e eu sempre estou falando mais em questão de saúde mental. Eu faço uma pós em psiquiatria, neurologia, neurocirurgia, eu faço várias pós, aliás, né, também. Eu tenho neurociências, já terminada. E, bom, o que eu quero colocar é o seguinte: eu te fiz essa pergunta também, Carol, com respeito a da pessoa começar uma carreira e ir para outra, é porque muitos dos nossos colegas eram enfermeiros e acabaram fazendo medicina. Alguns, pela questão que você não quis tocar no assunto, mas é realidade, que é a questão salarial. A desvalorização na questão de salário ela é muito grande da questão da enfermagem. Tanto que lá no Canadá, os médicos chegaram até a lutar por isso, que eles queriam aumentar o salário dos médicos e falaram, não, vocês têm que aumentar o salário dos enfermeiros, das enfermeiras, entendeu? Eu achei até interessante isso. Eu não sei se é fake ou se é verdade, mas eu vi esse texto e eu achei interessante. Se não é verdade, pelo menos eu sou um dos que apoio o aumento do salário do profissional de enfermagem, tanto do técnico quanto do enfermeiro que tem um curso superior. Porque, inclusive, até do superior equiparando ao do médico. Por quê? Porque muitas vezes ele tem até mais responsabilidade, entenda bem isso, no sentido de quê? Do cuidado maior, igual você está aí como vigilância, né, na vigilância sanitária, muitos deles são chefes também, né, de postos de saúde e outras coisas mais, eles têm que se virar em mil. Então, eu sempre valorizo nesse sentido. E eu te perguntei isso. Pode Eu ia falar. te falar isso, eu ia te falar isso, assim, deixei de lado porque é uma questão polêmica, né? Aham. É uma questão muito polêmica. Valor salarial sobre a enfermagem hoje em dia está um pouco defasado. O Tá mercado muito de defasado, não tá trabalho, pouco, não. o mercado de trabalho está superlotado. Então, Uhum. assim, eu trabalhei na atenção básica durante 4 anos e vou te falar, é muito trabalho para enfermeiro, é uma Aham. responsabilidade grande, o nosso valor salarial é baixo, a remuneração está sendo baixa para esses profissionais. Então, então isso também contribui muito para alguns. Eu não gosto de chamar de colega de profissão, eu chamo irmão de profissão, né? São a Aham. parte. Eu não gosto muito desse termo, meu colega de profissão. Então, a gente é irmão de profissão. Então muitos vão acabar, né, migrando para outras profissões, ou até mesmo Sim. se frustrando e largando, deixando de lado de ser enfermeiro ou técnico de enfermagem. Então, eu conheço vários amigos meus que formaram, que acabou abandonando a profissão por não achar trabalho na área ou por se frustrar em relação ao valor, né? Então, assim, é uma questão bem delicada de falar, mas, assim, um dos motivos que acabam migrando para a medicina é esse que você falou, salarial. Aham. Agora é interessante que a pessoa que ela tem, eu entendo a profissão como uma vocação, como um dom de Deus, algo que Deus mesmo chama. Então, assim, tem pessoas que realmente têm um dom para ser enfermeiro, enfermeira. Tem outros, já trabalhei com enfermeiros em Curitiba, que você via claramente, é médico, tem espírito de médico, porque é diferente a forma da pessoa atuar. Tem outros que você via claramente, não, é enfermeiro, é enfermeira. Por quê? Porque a forma
de abordar o paciente, o cuidado com a pessoa, é fantástico, é algo que nasce da alma da pessoa. É algo assim que ela faz com tanto carinho, com tanto prazer, que é maravilhoso. E eu estou te falando essa questão de indecisão, porque para muitas pessoas, quando igual eu tenho 8 faculdades. Então, quando você tem um monte de faculdades, você tem um monte de pós-graduação, tem gente que fala assim, você, aí na Bolívia mesmo falava isso comigo. Você é todólogo, né? Você estuda tudo. E hoje está sendo estudada a questão dos multipotenciais, que está crescendo mais ainda. E a tendência hoje, até falei isso num congresso sobre o novo mundo pós-pandemia, a tendência hoje em dia é a pessoa ter no mínimo 3 a 5 cursos superiores, porque muitas profissões elas estão mudando, irão mudar, deixarão de existir e estão sofrendo, inclusive, mutação também. Até na própria medicina, por exemplo, você tem aplicativo que você paga 60, aliás, desculpa, R$ 30 por mês, você consegue agora até o atendimento. Eu fico imaginando, se você paga 30 por mês, quanto que eles pagam para o médico numa consulta? E você tem um médico disponível 24 horas por dia, né? Então, a gente está vendo que tem uma outra realidade que está surgindo aí, que ela ascendeu muito com a pandemia, apesar do Conselho de Medicina tentar barrar, mas agora chegou no momento que não tem como barrar, né? Mas vamos continuar aqui então, porque senão a gente começa na polêmica, né? Mas Vamos continuar aqui. conhecimento não quer demais. Vamos deixar a polêmica para outro dia. Isso. Aqui eu peguei do site da UCEBOL mesmo, né, para poder mostrar para vocês, quem não conhece. Aí tá www.ucebol.edu.br. Aí tá mostrando, né, que eles têm uma plataforma virtual para poder ingressar também. Aqui até mostrou a feira, né, de ciência tecnológica e inovação. Uma das coisas que eu acho interessante na Bolívia, Carol, é que você vai estar lá, quando você já estiver morando lá, né, a partir do ano que vem, você vai perceber uma coisa, né? Se Deus quiser, Deus abençoe que dê tudo certo, questão de pandemia, né? Aí você vai ver que sempre tem congressos de nível internacional, com palestrantes brasileiros, europeus, né, americanos ali, né, dos Estados Unidos. Você vê pessoas de vários países da Ásia também participando e trazendo algo novo. E congresso que você vai pagar R$ 30, é irrisório o valor, entendeu? É R$ 50. São poucos os que você paga em dólar. A maioria tudo é em 30 bolivianos, 50 bolivianos, entendeu? E isso acrescenta para o seu currículo e, além disso, o conhecimento nessa parte de inovação. E eu achei interessante que você já, no início, já está participando de uma feira, né? De ciências, Sim. né? É muito legal isso, não é? Bom, eu não sei se quando você fez enfermagem, você deve ter participado também, que o Brasil também fomenta muito isso. Eu quero ver algumas coisas com você aqui. Pode falar, desculpa. Muitos apresentei trabalho científico, ganhei prêmios, então minha faculdade de enfermagem também foi muito boa. Ótimo. Olha, quando eu olho aqui no site da UCEBOL, aqui eles mostram para a gente os requisitos de admissão, ou requisitos de admissão, e os requisitos para curso vestibular. O curso vestibular que tem aqui na UCEBOL, a Católica também oferece ele, não tem nada a ver com o vestibular do Brasil. Eles colocaram esse nome, que é um curso. Você chegou a fazer esse curso de forma online? Não, quem não. Tá assim, não? Normalmente eles pedem isso mais para os bolivianos. O que é esse curso? É um curso de iniciação científica. É um curso, a UDABOL ela tem, a Católica, todas elas têm. Normalmente os estrangeiros não fazem, porque elas são antes, né? Elas são pré-grado, elas são antes de iniciar o curso de graduação. E aí você aprende metodologia científica, você aprende a fazer texto, você aprende a fazer resumo, antes ainda de entrar na matéria, que tem matéria específica de metodologia da investigação, mas antes ainda, vamos dizer, de entrar na faculdade, você faz esse curso, e não é igual na Argentina. Na Argentina você tem esse curso, e se você passar, você começa a estudar. Na Bolívia, não, você faz ele para conhecimento, para poder te introduzir. Então, para isso aqui, eles colocam alguns requisitos. No caso, eu estou aproveitando, mostrando para os bolivianos, né, para estrangeiros também, que teve um, na semana passada, que perguntou, né? Então, título de bacharel, que seria, o bacharel seria o ensino médio, ou certificado de estudos do último ano de secundária, no caso do boliviano, que seria o histórico, né? E o brasileiro também pode, muitas vezes, apresentar o histórico, que às vezes demora muito a sair o certificado. O carnê de identidade ou passaporte, aqui para os estrangeiros, não é? Um carnê de identidade ou passaporte.
Requisito de admissão na carreira a estudantes nacionais, diploma de bachelor, cópia legalizada, que tem que ser aí em Bolívia mesmo, certificado de nascimento original, fotocópia de cédula de identidade e uma foto tamanho 4x4 com fundo rojo. Fundo rojo é fundo vermelho, né? Para quem não conhece. Agora vamos pegar aqui de estrangeiros, agora português aqui. Deixar meu Portugal de lado, né, Carol? Então, os estrangeiros, olha, é diploma de bachelor ou seu equivalente, que seria o que eu falei do ensino médio ou do ensino fundamental, cópia legalizada com selos originais. Aqui ele está colocando de forma geral, ele não está focando só no Brasil. O Brasil já faz parte da Convenção de Haia, então a legalização seria o quê? Legalizar a assinatura da secretária ou do secretário e do diretor ou diretora, né? E aí você pode legalizar uma ou outra, legalizar as duas, e aí fazer a apostila de Haia. Aí você também vai precisar da certidão de nascimento ou a certidão de nascimento com anotação de casamento, que é melhor você usar essa, principalmente para quem mudou o nome, é bom você usar sempre a certidão de nascimento com anotação de casamento. Eu acho melhor. Pega uma nova, né, que aí fica melhor. E você já faz a apostila de Haia para ela. Só isso já está suficiente para o brasileiro. Antigamente tinha que passar pelo, no caso da parte de educação, tinha que passar pelo MEC, Ministério da Educação, tinha que passar pelo Ministério de Relações Exteriores no Brasil, tinha que passar no consulado boliviano aqui no Brasil, e depois chegar em Santa Cruz, tinha que passar pela Cancelaria Boliviana, para depois ainda passar pelo SEDUCA, né, que é o serviço lá de educação, que seria o Ministério da Educação de lá, entendeu? Para depois você levar na faculdade. Olha só o caminho que era grande, né? Agora já é diferente. Então, agora já é mais tranquilo. E você, no caso, depois de ter esse... Eu não sei se eles estão pedindo SEDUCA. Tem até que perguntar à minha prima. Eles pediram SEDUCA para você ou é só o ano que vem? Que você pode entregar em 6 meses essa documentação legalizada. É só o ano que vem que você vai entregar? Como que eles Na pediram? verdade, a mim não entregou, não me pediram, não. Eu vou Aham, pesquisar certinho ainda, porque como eu vou ano que vem, né? Então vou pesquisar aham. sobre alguns documentos ainda. Isso. Eu já falei isso em outros vídeos, a gente tem que tomar cuidado, viu, Carol? Ainda mais, apesar que a pandemia em todos os países, se alguém está aqui do Brasil assistindo, querendo malhar a Bolívia, que está sendo fácil, não tem nada disso. Em todos os países foi flexibilizado, todos os países, principalmente um documento internacional. Se você vai estudar no México, nos Estados Unidos, na Europa, todos eles estão flexibilizando algumas legalizações porque sabe da dificuldade da pandemia. E a Bolívia também ela está fazendo isso aí. Aqui também ele coloca, olha, para ser estudante, eu já falei isso antes, viu, Carol? Precisa do visto, visa vigente ao visto. E esse visto, você primeiro entra com visto de turista e você já chega lá, todas as pessoas que eu ajudei, eu chegava hoje, amanhã a gente já estava na migração, já fazendo o visto dele do Mercosul, que o primeiro ele é de 2 anos e o segundo ele é indeterminado, igual o nosso. Só que talvez a gente perdeu o nosso, que tem 2 anos que a gente não foi na Bolívia, tinha marcadinho em março, mas veio a pandemia, né? E aqui está falando, ó, dos estudantes que têm trâmites de alguns documentos devem apresentar na chefatura de bem-estar estudantil para receber a orientação para cumprir os prazos correspondentes. Então, aqui o site da UCEBOL está bem claro mostrando, porque se acontece, se você não entrega, viu, Carol, no prazo dos 6 meses ali, depois, até a faculdade até pode aceitar, muita faculdade faz isso. Mas a própria faculdade, você ainda pode ser repassado para você, a faculdade vai levar uma multa, não é barata essa multa, e muitas vezes ela repassa para o aluno no final, na formatura dele, entendeu? Então, por isso que eu sempre falo para estar com as coisas legalizadas. E aqui eles colocaram, talvez foi o que você fez, não sei se você pode me ajudar nisso aí. Olha, porque mudou algumas coisas da época que eu estava lá. Olha, requisitos, certificado de reserva de espaço. Você teve que pagar isso aqui, olha, $50 para reservar um espaço, né? Foi isso? Na verdade, o que eles me cobraram agora foi a minha certidão de nascimento, Aham. o histórico escolar, né? E uma foto.
E eu paguei já a matrícula, porque eu paguei o semestre, né? Sim. A UCEBOL tem alguns planos diferentes da UDABOL, né? Aham. Então, eu fiquei com plano A, que é da UCEBOL, paguei o semestre todo. Então, a pessoa que está fazendo minha matrícula, ela legalizou tudo isso, né? Eu mandei tudo via e-mail, e eu paguei o valor completo e uma taxazinha, que eu acho que foi o serviço que eu paguei, sobre a minha matrícula, mas nada cheio de. Eu acho que foi por conta mesmo da pandemia que eles assinei o É, contrato também. Eu assinei o é, contrato. é justamente isso aí, né? A pandemia ela está É, flexibilizando muita coisa. E até mesmo porque você tem 6 meses para poder terminar tudo. E aqui está o isso, comprovante de depósito, com certeza você deve ter tido que mandar, né? Os isso. documentos, pelo menos a cópia, né? Igual você falou aí. E aqui está até o e-mail de contato, para poder entrar em contato com eles também. Eu sempre falo que é bom ir lá. Agora achei interessante que eles colocaram no site deles, olha, aclarações, né? Ou seja, aclarando as coisas. O documento que se enviará é um certificado que acredita que o postulante tem uma reserva de espaço para estudar na instituição. Então você fez isso, eles vão te dar um papel. Eles te deram esse papel? Te deram alguma coisa assim? Mandaram algum e-mail? Mandaram um e-mail. Então, esse MEI ele tem valor legal, tanto no Brasil quanto lá também. Atualmente, as faculdades, por exemplo, quando a gente vai legalizar o documento, quando eu vim para poder trabalhar no Mais Médico no Brasil, os colegas nossos que já revalidaram o diploma e foram pegar o seu CRM, o próprio Conselho de Medicina, as faculdades, na verdade, elas mandam mensagem para a faculdade de origem para ver se realmente o diploma ele é original. Então não tem como a pessoa falsificar, entendeu? E muitas vezes vocês têm dúvida, ainda manda para o Ministério da Educação. E o Conselho Nacional de Medicina, ele faz a mesma coisa. Mesmo a faculdade tendo feito lá antes, ele vai lá e faz a mesma coisa. Igual quando eu entrei no Mais Médicos, o Mais Médico ele buscou toda essa documentação ligando, mandando mensagem, mandando e-mail. É tudo guardado lá e comprovado, entendeu? Então, tudo, Carol, até eu sempre falo isso. Eu tenho todos os meus documentos, até meu carimbo, até o papelzinho de entrada lá na Bolívia, desde a primeira, eu tenho cópia dele. Porque quando a gente fala do visto, fica com eles. Eu tenho tudo guardado até hoje. E eu já saí da Bolívia. Já tem quanto tempo? Eu entrei lá em 2010, hoje em 2020. Eu guardo tudo. Ainda mais que eu sou contador, tenho que guardar mesmo. Né? 10 anos. Aí ele fala aqui, né? Olha, estudantes da autoridade. Porque ele fala, olha, o postulante usará esse certificado com a finalidade de tramitar o seu visto estudantil. Porque mesmo o visto não cai nessa de fazer visto estudantil. Por favor, não faça visto estudantil. Faça o visto Mercosul, que dá para você estudar, dá para você trabalhar, dá para você estar lá normal. Porque o estudantil, você faz ele por um ano, depois você tem que fazer um outro por 2 anos, depois tem que fazer um outro por 3 anos. Entendeu? Aí você vai ter que ficar fazendo visto e gastando o tempo todo. É melhor você fazer o do Mercosul, que aí ele vale por 2 anos, e depois você faz um definitivo, que ele vale a vida inteira. Enquanto você estiver indo lá na Bolívia de 2 anos, ele é renovado automaticamente, entendeu? Mesmo que seu passaporte vença, o visto ele não vence, entendeu? É como se fosse um green card, né? Vamos dizer assim. Não é green card, mas é como se fosse, só para entender melhor. Então, aqui, ó, além disso, o Cebola quer que o aluno esteja com toda a documentação regularizada. Toda a faculdade quer isso. Sabe por quê? Eu já falei isso antes, mas só para frisar mais uma vez. E eu já ajudei lá no Odabol, nessa parte lá de documentação. Estive ali até voluntariamente ajudando. É lei boliviana, que eu fiz mestrado, eu fiz a pós-graduação, comecei o mestrado em educação lá e terminei nos Estados Unidos. E eu vi essas leis lá. É lei, gente. Então, lei é feita para cumprir, né, Carol? Você é Isso. enfermeira, você tem que cumprir os protocolos, não é isso? A lei, não dá para a gente fugir dessas coisas, né? Não é verdade? Não tem pra onde correr. Então, aqui, olha, a questão do certificado de reserva de espaço, ele vale por 90 dias. Olha que interessante. Ou seja, para quem está agora na pandemia, pode ser que eles vão flexibilizar esse tempo. Ou então, o que vai acontecer? Assim que você chegar lá na Bolívia, você já entra na faculdade e pega esse documento. Sabe por quê? Se você estiver estudando na faculdade
com visto de turista, você está ilegal no país. A autoridade migratória ela pode pegar você, pode prender você e pode, inclusive, fazer a sua deportação. Você pode entrar no site do consulado de Cochabamba, o brasileiro de Cochabamba, a embaixada na Paz ou de Santa Cruz, que está lá bem clara essas questões. Eles colocam lá bem claro, porque você tem que entrar de forma tudo legal, entendeu? E o tempo promédio, né, o tempo que leva em média aí para esse certificado é de 5 dias. Então, se chegou lá, você já pega esse certificado. Eu estou te falando isso que eu vi colegas sendo presos por migração porque não tinha documentação. E eu vi gente. Olha só o que aconteceu, Carol. Quando eu cheguei em 2010, nós fomos por assessoria. E na época, eles estavam sempre com visto de turista, tranquilo, na boa. E na época não tinha o Mercosul, só tinha o de estudante. E eu já cheguei e falei, eu quero fazer o meu visto. Eles falaram, não, que isso, é bobeira, não faz isso agora não. Eu falei, não, eu quero porque eu sou pastor, né, também. Então, eu tenho que andar de acordo com as leis, eu tenho que ser exemplo. E aí eu falei, vou fazer. Aí nós começamos a fazer o visto em março, abril, né, que a gente chegou lá dia 27 de março. Em abril a gente começou a fazer o visto, demorou demais para ficar pronto, sem brincadeira. O visto ficou pronto em agosto. Quando chegou em outubro, a faculdade lá, o DABOL e todas as outras faculdades, baixou a lei, que é da migração, porque senão eles iam pagar multa, que quem não tinha o documento legalizado ia deixar de ser aluno a partir daquele momento. Um monte de colega meu foi embora, deixou a faculdade, porque não tinha como dar tempo. Hoje está mais ágil, o visto hoje sai em menos de 30 dias. Ele sai muito rápido hoje, ele é muito rápido mesmo o processo lá na Bolívia, inclusive na questão do documento de identidade. Também vai demorar aí umas 2 semanas, 15 dias, no máximo um mês, entendeu? É uma coisa muito rápida. Então, na nossa época, o visto demorou mais de 6 meses, 8 meses, se eu não me engano. Entendeu? Quase 8 meses, né? E aí ele chegou, a faculdade deu esse negócio. E, Carol, não sei se você já viu um vídeo na internet que foi de uma emissora do Brasil falando que na Bolívia o pessoal passava fome e mostrou um cara lá que até o xará meu anos passando fome, chupando bala, bebendo água. Sim, minha mãe assistiu esse... Sim, minha mãe também assistiu esse vídeo. É o vídeo mais visto ali. Esse vídeo foi feito em 2010, por volta de outubro e novembro. Gente, naquela época, um monte de família tirou os filhos com medo do filho passar por tudo isso ali. Eles estavam mostrando a situação da fronteira. Eu estava em Santa Cruz. Santa Cruz é um luxo, entendeu? Santa Cruz, as ruas são asfaltadas, ruas muitas vezes pavimentadas com concreto, né? O centro é igual a todas as cidades. Os centros normalmente não são tão bonitos, mas os bairros são bonitos. Equipetrol, lá em Santa Cruz, parece Europa, entendeu? Você tem a rua Monsenhor, que eu me sinto, quando eu estou lá, me sinto na Europa. Eu ainda vou colocar esses vídeos aqui para vocês, eu tenho um monte de vídeo disso aí, entendeu? Então, só para vocês ficarem aí. Olha que bonito, que eu não sei se você já viu isso aí, Carol, lá da UCEBOL, né? Olha que lindo, né? Universidade Cristiana de Bolívia. A UCEBOL, para quem não sabe, ela é mantida pela Igreja Coreana da Coreia do Sul, a Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul, entendeu? Ela é uma universidade que ela é confessional. Ela, por isso, no curso de medicina, na grade dele, eu tentei achar a grade e acabei não achando. Mas tem teologia. Ainda continua a teologia? Continua, não continua? A gente tem várias matérias que envolvem teologia. A gente agora, no primeiro semestre, tem uma matéria chamada Doutrina de Deus. Toda quarta-feira a gente assiste os cultos, a gente tem que enviar as respostazinhas que eles pedem, então tem essa parte também. É bem legal. Eu até falo, se hoje alguém vier falar comigo, ó, quer ser pastor, eu falo, vai estudar medicina na Bolívia, faz na UCEBOL, faz na Evangélica, e vai lá e você já sai médico também, ainda mais se for missionário, né? Engraçado que eu já vim de uma educação religiosa com a minha faculdade. Então, eu estudei numa faculdade que tinha essa parte religiosa. Então, para mim, tá ótimo. Não tenho É normal, né? E eles não ficam inculcando assim, ó, você tem que converter. Não tem nada disso, né? Carol, é até bom você falar isso aí. Porque tem gente que fala, não, já que eu vou estudar teologia, eu vou virar pastor, eu vou virar padre, né? Eu estou no seminário, não tem nada disso. É verdade, como eu te falei. Na minha faculdade que eu fiz enfermagem, que é onde eu também fiz meu ensino médio, é cristã.
entendeu? Aham, Então, lá, da mesma forma que estudava pessoas cristãs da mesma religião, né? Que a aham. faculdade é, e o ensino médio é, né? Também tinha pessoas que não eram, então eles não obrigavam ninguém a se converter, entendeu? E há um respeito grande quanto a isso. Só que é obrigatório os cultos, porque faz parte da própria estrutura e da fundação da própria universidade. Então, por ela ser confissional, faz parte. Aqui está mostrando, olha, que medicina é reacreditação do Mercosul. Porém, gente, o que está acontecendo? Desde quando mudou o governo no Brasil, os governos de outros países também, a questão da Venezuela, no Mercosul existe um sistema chamado, não sei se Carol já pesquisou isso aí, chamado Arcosul. Qual que é a ideia do Mercosul e do Arcosul? E, gente, esse negócio é tão antigo, é lá para antes até de 1996. Mas naquela época mesmo já falava, era para ser igual na Europa. Só que nós não somos primeiro mundo, nós somos terceiro mundo, esse que dá problema. O que acontece na Europa? Você forma na Espanha, o seu diploma é válido nos outros países ali da União Europeia. Então era para ser a mesma coisa, era para ter livre trânsito, não só de comércio, mas também de educação. É claro que até na União Europeia, algumas coisas a mais precisa a pessoa se adequar. Por exemplo, vamos supor que na Espanha lá, você formou, você já pode trabalhar, mas na Inglaterra você formou, mas para você trabalhar, igual nos Estados Unidos, você tem que fazer a prova que é do Conselho de Medicina, igual lá nos Estados Unidos, que é o colégio médico, né, deles. Aí só assim que você pode trabalhar, entendeu? Então, poderia também acontecer isso. E o que acontece? O Brasil é um dos que são mais fortes, na verdade é o país mais forte do Mercosul, financeiramente, territorialmente falando. O que acontece? Era para estar claro na página da Arcosul quais são as. Igual antes era. No governo anterior estava lá de forma clara. Você entrava no site e conseguia ver. Nesse governo atual, agora a gente não consegue ver. Mas o que acontece? Ela está falando aqui que foi reacreditada. Eu já ouvi de outras faculdades da Bolívia que foram acreditadas a carreira de medicina. Não só medicina, mas outras também. Só que eles não estão mostrando isso porque existe a portaria de 2016, que é de junho, e ela foi reformulada em dezembro, que fala da revalidação simplificada, e uma das coisas é que a pessoa faça, ou que o país faça parte do Mercosul. Então, se ele tiver o selo, como a UCEBOL tem, teoricamente, deveria o diploma ser aceito automaticamente no Brasil. Lembrando que no Brasil ainda tem um outro problema. As universidades, elas são autônomas, igual na Bolívia também é. O que é isso? Ela é autônoma. Ela pode aceitar ou pode não aceitar. Ela pode criar algumas coisas, entendeu? Mas tem algumas coisas que o Ministério da Educação baixa e que são leis que devem ser seguidas, assim como essa portaria, né? E as universidades em si, até para quem está começando agora, elas não se preparam e não estão preparadas para absorver todos os diplomas de quem forma fora. Eles mal trabalham, né? Vou colocar aqui entre aspas, né? Que eu não conheço a fundo. Eles se sustentam, né? Não sei como que é essa parte sustenta atual lá das universidades no Brasil, né? Mas só continuando para vocês verem, aqui está mostrando a acreditação deles em 2012 e a reacreditação, que a UCEBOL está colocando que teve, em 2019. Só que você entra no site da Arcosul, não tem. Entendeu? Os advogados estão entrando com esse argumento, viu, Carol? E não tem. Mas por que não tem? É a pergunta que eu, que já formei na Bolívia, faço. A Udabol também é acreditada pelo Mercosul em odontologia em Santa Cruz e em quase todas as sedes. E em medicina em Cochabamba. O currículo é o mesmo de Cochabamba. O meu currículo é o mesmo de Cochabamba. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Só que tem que não é colocada lá no site. Não dá para você ver mais essa lista. Pelo menos até há pouco tempo eu não conseguia baixar. Espero que já tenha voltado ali à normalidade isso aí. Então, só aclarando que às vezes você vai ver escrito ali, vai procurar e não vai achar, não é por causa da faculdade, entendeu? Até coloquei aqui de novo, olha, tá aí, olha, o certificado deles, a reacreditação. Como que é feita essa acreditação? Em cada país tem um organismo que ele faz parte da Arcosul e que esse organismo, então, visita a faculdade, olha os parâmetros e ele, então, certifica que essa faculdade, então, ela cumpre todos os requisitos, entendeu? A UCEBOL, supostamente, eu falo supostamente porque não está no site lá, mas eles estão colocando, eles realmente cumpriram.
mas infelizmente a gente não tem no site da Arcosul. Aqui um pouquinho da universidade, né? Não sei se você já viu, está tudo no site. Aqui a entrada, o prédio grande, aqui o pessoal lá formando. Aqui está mostrando, achei interessante isso, ó, o pessoal está numa aula, parece que é um pulmão aqui, eu não sei, uma aula de sutura. E aí que você tem a clínica na direita aqui, olha, no canto superior da tela, você tem a clínica da UCEBOL, que é o que existe hoje. E embaixo o projeto que eles têm para transformar essa clínica num hospital. Lembrando que eles não dependem do dinheiro somente ali dos alunos, eles têm apoio da Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul, entendeu? Então, aqui mostrando mais uma vez sobre a questão da UCEBOL, né? Falando sobre a documentação. Eu coloquei aqui só para vocês verem, está tudo no site. É que eu coloquei o dinheiro de novo aqui. Eu já tinha falado antes. Eu vou tirar essa apresentação agora, eu vou continuar conversando com a Carol. Carol, quer falar mais alguma coisa isso aqui? Não, para mim tá ótimo, você explicou perfeitamente, até porque ainda eu não fui para o UCEBOL, né? Estou estudando na UCEBOL, mas é ainda online. Então Você ainda é virtual. Sou virtual, sou nova era agora, né? Uhum. Então, uma coisa que eu queria compartilhar também, né? Quando eu entrei na faculdade de enfermagem em 2009, né? Então, a gente não tinha esse contato tanto virtual, né? Era pouco ainda. Eu Uhum. iniciei nesse método antigo, né? Que os professores que davam aula e a gente ia copiando e a gente ficava por aquilo mesmo, né? Uhum. Então, de 2009 para cá, a tecnologia vem se dominando, principalmente na parte da educação, né? Tipo assim, a tecnologia está sendo a favor a parte para a gente. Então, como você mesmo falou que não sei qual era a faculdade que tinha aquele totter grande que tinha que vinha colocando, eu acho que eu vi muito na Unifrans, se eu não me engano. A Unifrans tem aquele totter grande que pode ver o corpo humano com a caneta e tudo. Você falou Sim, isso. a Udabol tem e a UPS, a Tá bom. Unifrans não tem, não. Só se Eu vi, comprar agora, ela não tinha. tipo, eu vi alguém falando da Unifrans que também tinha. Mas pode ser que tenha, que a Bolívia ela tem um detalhe diferente do Brasil. Eles, quando eles veem uma coisa nova, você vai ver isso lá. Eles, o mais avançado que tiver, eles vão lá e arrumam um jeito de comprar e trazer para eles. Até mesmo que os impostos deles são infinitamente menores que o do Brasil. Menores. Entendeu? Então, quando eu entrei em 2009 nessa faculdade, então o contato com o virtual estava se iniciando, né? Até para ficar mais amplo. Então, não tinha WhatsApp, né, era mensagem para o celular mesmo, né? Logo em seguida apareceu o WhatsApp, os celulares com Android, né? E assim, de lá para cá, vem se abrindo mais um leque, né? Hoje em dia, o virtual, né, está ajudando a gente muito, principalmente à distância. Então, isso ajudou bastante. Então, eu não acho ruim, eu acho válido. Eu acho que isso é uma forma de aprendizado que é positivo, né? Então, para mim, tá cômodo estudar aqui em casa. Coloco todos os meu computador, meu celular, minhas anotações e vou estudando os livros. Já eu tenho os livros todos baixados, né? Então, no exato momento, eu sei que precisa do presencial. Em medicina não dá para ser 100% online, mas assim, até o momento estou gostando, estou me dedicando e estou vendo que meus amigos também estão gostando, mas assim, eu estou muito feliz com esse bate-papo. Meus amigos entraram aqui também, o Emerson, a Débora, que eu convidei, então eles até mandaram, manda um salve para a gente, então já estou mandando já desde agora. Então foi muito bom, Isso aí. enriqueceu bastante a gente, né? Temos muita dúvida ainda. Dizer que eu não tenho dúvida, eu tenho muita dúvida, né? Por mais que eu já estudei bastante, já pesquisei bastante, eu te escuto bastante. Todas as suas lives eu tô vindo aqui, tô tirando mesmo, tô anotando, anoto tudo que eu quero saber, né? Que é um país novo, são coisas novas, são cultura nova, então a gente tem que pesquisar. Você falou que você tem muitas faculdades e conhecimento é sempre válido, né? Uma das coisas que a gente
a gente não pode acumular tantas riquezas materiais, mas assim, é muito bom você ter riqueza, que você estude, que você consiga espalhar, disseminar para mais gente, né? Como você falou, medicina é um chamado, né? Uhum. Então, eu encaro a medicina hoje para mim como um chamado. Então, eu estou me colocando à disposição, eu sei que dificuldades vão ter. Minha mãe, eu vi que tem, deixa eu olhar aqui nos comentários, que ela falou que a filha Odete falou que a filha dela já estuda na UCBOL, né? Então, para os pais Ah, que... é a sua mãe, vou colocar ela aqui, o comentário dela. Odete, não, ela é Tá aí minha na mãe. tela. Ela falou que minha filha está fazendo faculdade na medicina na UCBOL, Ah, então tá. não é minha mãe, não. Tipo assim, é doloroso para as mães, né? Minha mãe, ontem, ela Uhum. estava conversando comigo, tá chegando, janeiro tá chegando. Então é doloroso deixar seu filho, né? Ir para outro país, distante. Então, assim, o que eu tenho que deixar de mensagem para todos que vão assistir mais tarde ou algum momento, ou que estão aqui online, né? É que encare os seus medos, que vocês corram atrás dos seus objetivos, né? Então, você passou por o doutor passou por toda a dificuldade e venceu. O Revalida não é um bicho de 7 cabeças, se for, a gente mata todas elas e consegue vencer, né? Então, assim, Gostei disso aí. a gente consegue vencer, a gente consegue tudo na vida, só basta a gente ter os nossos objetivos. Então, todo mundo vai dizer assim: medicina na Bolívia é para qualquer um, chega lá, não tem vestibular, é fácil. E você já estudou, você pode passar isso para a gente, que não é fácil, entendeu? Então, eu já trabalhei com médicos que formaram na Bolívia, tanto na UCBOL, como na UDEBOL, como na UNI, né? Na Ecológica, e são bons médicos, não tenho o que reclamar, não tenho o que falar. Não é. Eu sei que existe ainda muito preconceito, né? Então, o preconceito a gente vai acabar mostrando o serviço mesmo, mostrando que não é, que a gente não é. Pelo menos você, né? Você trabalha hoje no Mais Médico. Então, você sabe a realidade da atenção básica, né? Uhum. Você sabe a realidade da atenção básica. Eu sou apaixonada pelo SUS, eu sou a favor da atenção primária de qualidade, então eu vou me esforçar ao máximo que eu puder e estiver no meu alcance para eu estudar, para eu me formar, para ajudar o próximo. Então, eu fico feliz quando eu vejo essa mãe colocando, né, de uma forma bem feliz, né, que ela tem a Uhum. filha dela está estudando, futuramente a filha dela vai ser médica. Então, as dúvidas, quem tiver dúvida aqui pode colocar, a gente responde. O que eu puder responder, eu respondo. Então, eu deixo a critério de vocês aí. Olha Eu, só, o Eric ele perguntou, gostei da sua fala, né? Ele perguntou assim: olha, a UCBOL permite revalidação na Espanha? Eric, deixar claro para você, revalidação é besteira do Brasil, viu? Eu falo mesmo, para mim é besteira. É, e eu sempre falo assim: antigamente não se revalidava, antigamente simplesmente carimbava, chancelava. Conheço vários médicos que há mais de 12 anos atrás terminaram na UCBOL, terminaram em outras faculdades, vieram para o Brasil, simplesmente carimbaram o seu diploma na faculdade. Não teve nada de revalidação. E é interessante que tem gente que fala assim: olha, você precisa de validar o seu diploma. Não. Você terminou o curso na Bolívia, você não tem que validar o diploma no Brasil ou qualquer outro país. Você pode revalidar, ou seja, fazer valer segundo as leis que aquele país tem de burocracia para atrapalhar a vida do povo. Que é isso, na verdade, para mim, eu tenho raiva desse negócio. E ele perguntou assim, se permite revalidação na Espanha. A Espanha, ela não revalida o diploma de quem mora, ou quem estudou na Bolívia. Ela chancela, é diferente, entendeu? Ela faz um chancelamento. Então, são países que fazem parte do convênio Andrés Bello. Se a Universidade do CEBOL, a Católica, a UDABOL, a Gabriel, elas foram reconhecidas pelo Ministério da Educação do país de origem, que é a Bolívia, a Espanha simplesmente confere se os documentos estão ok, vê se o aluno passou ou não,
e pronto, chancela o documento, você já pode trabalhar ou pode estudar para fazer o MIR, que é a prova de residência na Espanha. Então, só para responder a sua pergunta. Olha uma outra pergunta aqui, Carol, que fizeram aqui, olha. Eu vi, Vou colocar. interessante. Oi? Interessante sua pergunta. Então, olha, quero estudar medicina na Bolívia, não tenho tanto dinheiro. O que fazer? Quais as dicas? Por favor, ajude-me. Sonho em ser médico. Eu vou falar uma coisa com você para te desanimar. Não assusta não, tá, Carol? Olha, medicina em qualquer lugar do mundo ela é cara. Mas, ao mesmo tempo, o seu sonho ele não tem preço. Entendeu? Então, olha, quando nós fomos para a Bolívia, nós vendemos o nosso apartamento na nossa cidade, vendemos tudo que a gente tinha para poder realizar um sonho. Então, esse foi o preço que a gente pagou. Eu não te falei isso, Carol, eu ia falar isso antes. No segundo dia que eu estava lá, eu quis ir embora. Eu falei com a minha esposa, falei com o pessoal lá, olha, eu vou embora daqui, eu não aguento. Eu vi tudo o que ia acontecer lá na Bolívia, as dificuldades que a gente ia passar, e eu falei, não quero, porque, na verdade, eu queria ir para a Argentina, morando no Brasil, né, e atravessando a fronteira, porque era onde eu tinha conhecido ali. E a minha esposa falou, não, lá tem o tal do pré-grado, e a gente não é certo se pode passar ou não, e também os gastos lá são altos, e a gente ouviu falar da Bolívia, vamos para a Bolívia mesmo. Entendeu? E a gente foi. No segundo dia, graças a Deus que eu paguei assessoria para ir. Porque eles não foram só assessores, foram meus amigos, entendeu? Eles me ajudaram a acalmar o coração. São meus amigos até hoje também, já são médicos no Brasil, né? Atuando, eles fizeram a transferência, né? E terminaram no Brasil, então não tiveram que passar pela revalidação. E estão trabalhando tranquilo. Entendeu? Fala você agora, Carol. Vou deixar você responder essa, que você falou que essa é uma pergunta interessante. Fala aí, Carol. Interessante essa pergunta. Essa pergunta, eu vou te responder com planejamento. Tem que se planejar, tem que fazer os cálculos, tem que se preparar tanto financeiramente, psicologicamente também, né? Como o doutor Anderson vendeu um apartamento, no meu caso, eu trabalhei, né, durante esses anos, 5 anos e quase 6 anos trabalhando, eu juntei uma graninha, não é muito, e também eu tive que me desfazer de uma casa, né, foi que meu pai me deu, era uma casa muito simples, porém também me rendeu um pouquinho, né? Não foi tão. O dinheiro que eu tenho, vou lhe dizer, não é o suficiente para eu sair da Bolívia formada como médica, não. Entendeu? Uhum. Mas eu me planejei, eu vou fazer que isso dê certo, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se planejar. Se planeje para um ano e aí vai tocando e vai vencendo as dificuldades. Uma coisa, Carol, é o seguinte. Eu gosto muito da passagem quando Deus fala com Moisés, ordena, tira o povo lá do Egito, né? E aí, quando Moisés estava poder sair, Moisés então se colocou lá diante do monte e falou assim: olha, estava o povo lá embaixo reclamando, querendo sair de lá, estava o exército faraó vindo atrás e o mar vermelho ali. Ele foi e falou: Deus, o que eu faço agora? Aí ele foi e falou assim: olha, ordena ao povo que marche. A conexão da Carol caiu, né? Ordena ao povo que marche. O que quer dizer isso? Tem que ir atrás do seu sonho. Se você tem um sonho para poder fazer medicina, você precisa disso, entendeu? Você tem que lutar pelo seu sonho. As pessoas só irão acreditar. Que bom que você voltou, Carol. As pessoas irão acreditar no seu sonho se você mesmo acreditar. Vou falar a verdade, o que a gente vendeu o apartamento, quando chegou mais ou menos, isso foi, olha, a gente começou o processo da venda dele em 2009, só consegui concluir uma semana antes de começar as aulas lá na Udabol, só para você ter ideia. Tanto que a assessoria achou que a gente nem ia mais. Aí, na época, até emprestei uma parte para o meu irmão, e ele foi pagando também, mas eu só sei que quando chegou mais ou menos outubro daquele ano, nosso dinheiro praticamente tinha acabado. Sem brincadeira, porque a gente pagou, né, o custo todo e tudo, teve algumas dificuldades iniciais, o dinheiro praticamente acabou. E aí a gente já estava até ajudando ali naquela assessoria também, fazia tradução, como eu já sabia o espanhol antes, e eu sabia escrever também, né, ler e escrever. Então, comecei a ajudar lá
tradutores, né, que assinavam também, como existe serviço no Brasil. Eu também comecei curso de acupuntura lá na época, na Bolívia, massoterapia. Então, fui desenvolvendo, entendeu? Dali para frente foi só... E eu sou fotógrafo também, sou cinegrafista. Então, muitas vezes eu ia fazer... Já teve vezes que, por exemplo, eu ia... O casamento boliviano demora, viu? Eu saí de casa às 6 horas da manhã, ou 6 da manhã não, 6 horas da tarde, para poder filmar um casamento que ia começar às 8. E a gente tinha que sempre chegar lá 1 hora antes. E aí, quando começava o casamento, terminava na igreja, aí dali a gente ia para a festa. A festa terminava 4 horas da manhã e eu não podia sair antes, entendeu? Então, cada um se vira como pode. Enquanto meus colegas estavam indo lá, às vezes até embalada, ou estavam dormindo, muitas vezes eu estava trabalhando. Cada um, ele vai atrás do sonho dele. E, graças a Deus, uma pessoa nos ajudou, uma familiar, né, nossa, que é um negócio que fala, mas que ela nos ajudou durante todo o curso também. Ela deu a parte básica, mas a gente sempre teve que trabalhar e fazer alguma coisa a mais. Porque existe muito gasto. Depende também da pessoa. No meu caso, era eu e minha esposa, então o gasto era dobrado. Tem que lembrar, Carol, até aproveitando, na questão de saúde. Na Bolívia tem plano de saúde que é barato, custa $50. Eu tinha falado com minha esposa, vamos fazer o plano. Ela não quis. No ano que eu falei que eu ia fazer o plano, ela ficou doente. Entendeu? Tipo assim, uns 3 meses depois. E aí, o que a gente não gastou fazendo o plano, nós tivemos um gasto muito mais de $12.000. Não foi reais, entendeu? Para salvar a vida dela, isso em 2012, entendeu? Graças a Deus, nós conseguimos emprestado. Só para você ter ideia, a gente terminou de pagar isso esse ano. A dívida daquela época de 2012. Então, eu estou contando isso aqui para você ver que não é fácil. Mas se você tem um sonho, viu? Parece que o nome dele é Valtemio Santos. Se você tem um sonho, vai atrás do seu sonho. As pessoas só vão acreditar no seu sonho quando elas verem você dar o seu passo. Não é só o primeiro, não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu lembro até hoje pessoas falando, realmente, você conseguiu vencer seu primeiro ano. Mas você vai voltar agora? Que a gente só foi de férias só em 2011. Nós ficamos só o período, né, de dezembro até fevereiro em casa. E aí nós voltamos, depois a gente nunca mais voltou para o Brasil. A gente só veio voltar para o Brasil em 2017, já para Curitiba. Aliás, eu fui para Brasília, de Brasília para Curitiba, para trabalhar no programa Mais Médico. Por isso eu sumi do canal. Entendeu? Um tempo, porque a gente estava trabalhando muita coisa e não fiquei fazendo muito vídeo, que também não pode fazer vídeo com paciente. O Brasil não permite fazer isso, né? Então, aí eu ficava até desanimado de fazer, que eu queria, às vezes, até fazer entrevista com os pacientes. A gente fica empolgado, né, Carol? Cuidando das pessoas, né? Eu amo o que eu faço, amo ser médico, amo cuidar, amo ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Então, respondendo a pergunta dele, espero que sirva de exemplo para você também. E você que já venceu, né, a faculdade de enfermagem. E tá aí, olha, eu comecei com 33, Carol. Com 33 anos. E eu consegui entrar no Mais Médico com 41, né? E você está com 29. Você está com 4 anos a menos. Estou me achando um pouco velha já. Não, que isso, nova. Ontem eu vi a história de um senhor que ele foi estudar medicina com 56 anos de idade. E ele conseguiu ser ginecologista. Entendeu? Imagina que ele estudou a medicina 6 anos, ainda fez a especialidade. Entendeu? Determinação, então, né? Determinado. Ele conseguiu, ele traçou o objetivo dele e cumpriu. Bom, eu quero encerrar hoje aqui a nossa fala, né? A gente até passou um pouquinho do tempo, a ideia é sempre fazer 1 hora e agradecer a todos pela participação, principalmente pela Carol. E como palavra final, eu vou deixar a palavra final para a Carol. Vou dar a minha palavra final agora. Eu quero agradecer a todos pela participação, agradecer a Carol pela disposição, falar que você é uma sonhadora, uma corajosa, e eu sei que você vai conseguir chegar até o final. Deus já te abençoou e você vai conseguir chegar até o final. E quando eu falo que Deus já te abençoou, porque Deus abençoa todos nós, existe a graça comum. E você agarrou essa bênção, como diz Jacó lá, né? E está seguindo em frente. Então, siga em frente, continua, que Deus já te abençoou. O caminho vai só abrindo à medida que nós andamos. Foi assim com o mar,
E assim na vida também. Aquela ideia que a Drummond de Andrade, que havia uma pedra no meio do caminho, a gente pega a pedra e usa ela para construir os nossos castelos, né? Ou pontes, ou até mesmo se defender como Davi do gigante, né? Então, a gente pode fazer com essa pedra que vier daquele poema e fazer várias coisas. Então, parabéns à doutora Carol, né? Que agora já está aí estudando para ser doutora Carol. Lá a gente já chama, começou com a de medicina, já chamamos doutor, né? Meus alunos chamavam todos de doutor. Então, doutora Carol, informação, você é um doutor em formação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E um grande abraço a todos. Agora você vai dar a palavra final, e assim que você der, nós vamos encerrar a transmissão. Eu vou terminar com uma passagem da Bíblia que me motiva, né? Então, quero primeiro agradecer a você pelo espaço, né? Então, doutor Wanderson, saiba que você e seus vídeos, na época que você estudava, me ajudou, né? A alimentar, a regar essa semente que eu plantei há um tempinho atrás. Então, eu vou terminar essa nossa conversa, nosso bate-papo, né? Foi tão bom que a gente demorou muito tempo. Um versículo da Bíblia que se encontra em Josué 1:9. E ele fala bem assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Então, eu vou encerrar com essa fala, né? Que Deus vai me honrar, não só a mim, como todos os meus amigos do meu grupo, da minha turma, e vamos ser médicos, doutores, e além do principal motivo é ajudar o próximo, né? E também nos tornar cada vez mais pessoas melhores, né? Com um olhar diferente. A gente vai ter, todos nós, eu creio em nome do Senhor, que todos nós vamos ter um olhar holístico, né? Não é um olhar para um todo, para um paciente. Então, nessa tarde, eu agradeço pela oportunidade, né? Como eu te falei no início, e quero convidar vocês, aqui tem um sonho, um corra atrás, também quero convidar a conhecer a Bolívia, quero convidar vocês a vir para o CEBOL, também para o DABOL, né? Então, quando eu estiver instalada na Bolívia, minha casa também pode ser porta aberta para quem quiser, né? Então, vou deixar o meu Instagram, que é de repente doutora, pode pesquisar. Qualquer dúvida, tanto a mim quanto ao Dr. Wanderson, a gente pode estar tirando. Isso aí. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Se Deus quiser, semana que vem, às 3h, nós vamos estar de novo com um novo vídeo aí no canal, para que vocês tenham aí, tá? Grande abraço a todos, tá? Tchau.